Olá, boa tarde, 1h06. O Sala de Redação está entrando no ar, agradecendo seu carinho, a sua sintonia e, claro, né, debatendo as principais questões do futebol. Como, por exemplo, Fernando Henrique, ele está voltando ao time do Grêmio e a pesquisa interativa quer saber se você acha que ele merece mais oportunidades. Sim ou não, tá legal? Então, para calcar e argamassa, confie na FIDA e Tintas Killing, a tinta gaúcha. Quero lembrar que a Facate convida para o seminário sobre desenvolvimento, desigualdades regionais e planejamento federativo no Rio Grande do Sul, de 4 a 20 de julho na Assembleia Legislativa, e que a Facate em fisioterapia tem nota máxima, segundo a avaliação do MEC. Pode ser sim com asterisco, Pedro? Pode, claro. O asterisco é o seguinte, não é simplesmente você não foi para o Cruzeiro, então agora você vai imediatamente ter a sua oportunidade. Alguém entre nós lembrou ontem que o Fernando Henrique passou por 4 ou 5 treinadores desde Renato Portaluppi para cá, e o Fernando Henrique foi titular pouquíssimas vezes, e nas últimas vezes com os treinadores mais recentes, ele nem foi titular. Como ele tem muito futebol, muito potencial, e 4 ou 5 treinadores passaram e não o colocaram como titular, não é só problema do treinador. Há uma raiz de problema que está no jogador. Então, aí está o asterisco. Ele merece oportunidade pelo potencial que eu vi jogar. Eu devo ter dado sorte. Eu sempre vi ele jogando muito bem. Mas vai ter que ser conversado isso com ele, Pedro, porque a vida está passando, né? Eu não vi ele jogar, Bagé. Ele joga tudo isso? Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Abraço a toda a audiência. Claro, todo mundo aqui de alguma maneira gosta de acompanhar a categoria de base, que é muito prazeroso depois você ver alguns garotos que dão certo e às vezes entender por que alguns não dão, né? Mas eu e o Léo Oliveira gostamos muito e recentemente a gente até teve a felicidade de no mesmo dia conhecer as novas instalações lá do centro de treinamentos da base do Grêmio lá em Eldorado. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo, Pedro? Porque alguns garotos, eles aparecem muito cedo e eles chamam a atenção. Eu lembro de alguns casos específicos. O Jean-Pierre foi assim, desde muito cedo se falava bem dele. O Lincoln foi assim, desde muito cedo se falava. E o Fernando Henrique é daqueles meninos que se acostumou a frequentar ambiente de seleção brasileira de base. E as primeiras vezes que eu vi o Fernando Henrique, eu até perguntava para o Gustavo Schmitz ou para o Francesco Barletta, para o próprio Ferrari, que são algumas das pessoas lá da base do Grêmio. Eles dizem, cara, qual é a perna boa dele, a direita ou a esquerda? E isso era como elogio, porque ele tinha facilidade de bater com as duas, ele tinha facilidade de bola longa, sabe? Aquele famoso volante moderno. Então, eu só tenho boas recomendações dele dentro de campo. Só que, ao mesmo tempo, quando tu começa a pedir assim, por que ele não joga? E isso teria que ser respondido pelo Grêmio, Pedro. Porque toda vez que se fala, olha, tem informação de que o extracampo dele não é muito bom. E aí o staff do Fernando Henrique... Mas o clube não exporta esse tipo de informação. Mas eu digo, Pedro, porque tu tem que ter uma explicação. Se tu tem um menino com tamanha qualidade e tu tem alguns jogadores da função que não têm a mesma qualidade, e mesmo faltando essa qualidade, esses jogadores recebem a oportunidade, não ele, deve ter alguma coisa errada. Tomara que dê certo e que essa retomada de casamento do Fernando Henrique, embora eu acredite que chegando a proposta ele vai ser emprestado, acredito muito nisso, mas tomara que dê certo para que ele seja aproveitado, porque ele é um talento e tomara que ele entenda isso também, e se ele tiver algum problema extracampo, que ele consiga terminar com isso, porque ele é um talento, ele joga bola e ele tem qualidade para jogar com a camisa do Grêmio. Ele tem, Pedro, ele é um volante da gurizada do Grêmio. O Grêmio formou uma nova fornada de volantes, lançou, né, mandou lá de Eldorado, mas eles são de características diferentes daquelas anteriores, de um Arthur, de um Matheus Henrique, de um Darlan. O Grêmio tinha criado uma linhagem ali de mini Maicons, né? Os condutores, né? Exato. Ele e o Diego Rosa são diferentes, né? O Diego era um cara que era um híbrido, né? Porque ele jogava também, mas ele tinha tamanho de volante, que a gente está acostumado a dizer tamanho de volante, não existe tamanho de volante. Mas não é aquela versão Arthur, Matheus Henrique. Não, mas ele tinha qualidade, né, Diogo? Tanto que o Grupo City veio e levou. Sem dúvida. Mas enfim, o Fernando Henrique, dessa turma de Sarará, do próprio Diego Rosa, ele é dos mais talentosos. Ele é um jogador... O Bobson, que está saindo. O Bobson, que está saindo, que foi um jogador com histórico de seleção, chegou a estar nos planos de jogador de clubes europeus. Mas ele dos guris, Pedro, ele é o cara que consegue ter pegada e até ele é algo que precisa corrigir. Eu me lembro, eu comentei o primeiro jogo do Fernando Henrique, acho que foi na Copa Sul-Americana, contra o Ayacucho.
E ele chega mesmo, ele tem personalidade, ele chega firme demais até. E isso faz com que ele leve muito cartões amarelos. É um ajuste porque ele é um menino, né? Ele tem 20 anos, é um menino, se corrige. Mas ele tem bola também, ele sabe jogar, ele tem passe quebra-linha, ele chega à frente, ele tem um biotipo. Mas ele é tão bom favorece. assim, por que não utiliza ele? Aí tem toda a questão porque é um menino, Isso o Grêmio teria que perde falar. o foco, o menino se deslumbra. Mas fala porque tu. Se deslumbra, né? Não, é que tem uma parte disso, né, Léo, que assim, o cara conta pra você coisas impressionantes com o microfone desligado e diz, se você abrir o microfone e disser que eu disse, eu digo que você é maluco. Não, a questão é então você extracampo. fica com aquelas informações extracampo e não pode ir adiante pra não ser leviano, Não, né, a questão é mais assim, é de não se acostumar. Ele nem é gaúcho, ele veio lá de Natal, do Rio Grande. Ele veio de Goianinha, a cidade é Goianinha do Rio Grande do Norte. Ele e o Rodrigues vieram de uma parceria que o Grêmio tem com o ABC de Natal. Isso, e ele o chegou a jogar no Jonathan ABC. Varela também. Ele nem aqui. Então, assim, o Grêmio não é aquele menino da base que conhece a família o tempo inteiro. É uma questão extracampo, de não aceitar imediatamente que ele chegou no profissional e não vai jogar imediatamente. Enfim, a grife de seleção brasileira, a lembrança que eu tenho dele é jogando na seleção sub-17, muito bem, invertendo bola com muita propriedade. Assim, olha aqui a bola dá um Visão tapa de lá jogo, do né? outro lado. O campeão assim. do mundo era o Diego Rosa, né? Ele Isso, não Diego era, Rosa. ele é de uma outra safra, ele é de uma outra geração, Não, mas ele é de seleção joga. de base Sim, também. É, ele é mais jogou velho, né, que o 16, ele jogou 16, acho que ele não foi campeão mundial sub-17. Não, ele não foi. Mas ele jogou sub-16, sub-15, sub-16, A pegou turma 17 sub-17. era o Diego Rosa e o Pedro Lucas pelo Grêmio e o Peglo pelo Inter. O Pedro Lucas foi chamado, inclusive, pro lugar do Reinier. O Flamengo não quis liberar Isso. o Reinier e o Pedro Lucas foi chamado no último momento. Pedro, a informação é que é extracampo. Essa é a informação, pelo menos, que eu tenho, que o problema dele é extracampo. É. Agora, aí eu vou um pouco além. Ele tem 21 Qual o problema, anos. Bagé, extracampo? Ele- Tem vários. Não, muito Não, é mais, que esse muito é o mais, ponto, né, pô? muito mais de comportamento. Sabe? Que daqui a pouco não de é. achar chegando que tem que jogar. Festa. Não, achar chegando que tem que jogar, idoso. sabe? Daqui a Potter? pouco, para alguns, Entendi. Potter, alguns diriam o seguinte: ele tem a personalidade muito forte. Outros podem dizer o seguinte: pô, por vezes ele tá com a balaca acima do que ele entregou. Vocês lembram do Porque ele Rafael? não Mal tem profissional, não é histórico. isso. Entendeu? Não é por ser mal profissional, não. Não é isso. É daqui a pouco considerar que já tá se achando mais do que é. Tu lembra do Uma Rafael coisa meio Carioca, TT, assim, quando sabe? surgiu? Mas ele joga muita bola. O Rafael né? Carioca, É bom jogador. quando surge no Grêmio, o Wagner Mancini, não te irrita, tá, Bagé? O Wagner Mancini... Não fala no Wagner Mancini, daqui a pouco vão dar uma porrada no coitado Não, do mas cara eu aqui no nem programa. terminei, a porrada vem em seguida. O Wagner Mancini, quando ele chega no Grêmio, Porrada do naquela Bagé. primeira passagem, o Rafael Carioca tinha essa personalidade. E ele não embora enxergou. um comportamento diferente. E o Mancini achou que o Rafael Carioca tava com o peito inflado demais, tava peito de pomba demais. Mancini. Era marreto. Só que o Rafael Carioca sempre foi, até hoje ele é É esse cara. característica dele, né? Autoconfiante. Só que eu acho que o Fernando Henrique tem algo além disso, já tem uma questão de perdão. personalidade não tira jogador do time, É bota perda de jogador do foco time. fora do campo. Eu tô vendo agora, por exemplo, aqui no Mas, se ele, Globo... mas se ele conseguir, ô Léo, e eu acredito que tu vai concordar com esse pensamento, se ele conseguir dentro de campo entregar a qualidade, Isso. e as poucas vezes que ele recebeu oportunidade, não teve um jogo que a gente dissesse, Não, ele não "Pá, foi mal. Ele Ele quebrou não a foi bola. mal. Não, Ele sempre recebeu foi com bem. o Filipão bastante. Pois é, Ele jogou mas algumas então, vezes com o Filipão. É impossível que num quadro Primeiro que tem volante. tanta gente experiente na direção de futebol do Grêmio, que tem psicólogos, tem psiquiatras, tem toda a medicina do esporte à disposição, é impossível que tu não consiga ajeitar esse talento para utilizar na tua casa. É que hoje em dia, Bagé, o futebol tá numa aceleração tanta, e tu tá formando tantos jogadores, e a disputa é tanta... O Thiago Santos parece que não dá problema nenhum. Outro dia até brigou no treino, mas não dá problema, mas não joga Não é também. nem essa questão. É que daqui a pouco tu dá uma oportunidade, tu chama atenção na segunda, na terceira... Pô, tem uma fila atrás. O Grêmio tem Cuiabá, o Pedro Cuiabá, o Grêmio tem Beleza? Ronald chegando. Mas se ele tem o Grêmio qualidade, tem Sarará. tu não É pode isso, mas abrir chama mão de qualidade. atenção. A pergunta é essa, Léo. Chama atenção pelo quê? Personalidade bota jogador Não, no bota time ao jogador. invés de tirar. É questão Então, de foco, entre a de- personalidade e o desempenho, tem o chamado gap, para falar em modernês, tem um gap que não está atendido aí. Eu acho que é a questão do saber esperar, sabe? Eu nem sei se ele tem que esperar, a gente não vê os treinos imediatamente. Mas assim, o Fernando Henrique, ele sempre teve uma categoria acima, sabe? Ele sempre teve menos idade na categoria imediatamente adiante, porque Acima. ele é acima, obrigado Pedro, porque ele joga muita bola, entende? Ele tem futebol, então ele foi sempre colocando na Mas frente. Daqui a pouco ficou na cabeça dele, olha, eu tenho que chegar e tenho que jogar, porque assim foi a minha vida inteira e é a hora de esperar agora. Mas eu tenho certeza, Diogo, que os dirigentes do Grêmio, que o pessoal da base do Grêmio que a gente conhece tão bem, que o Bagé citou, né? O Gustavo, o Barleta, o Ferrari, caras que entendem de futebol, Não, o que Barleta são é do um baita futebol, profissional. que eles já devem ter encostado, que a direção do profissional também deve ter encostado. Essa saída para o Cruzeiro, e da forma como foi, ela não foi de sopetão. Isso aí já vem
com 1 aviso, 2 avisos, 3 avisos. Chega um momento, cara, que tu tem tanta coisa para cuidar e tu tem meninos que estão chegando, A própria fala com do outra Roger. mentalidade. Acho que foi tu que lembrasse isso ontem. A fala do Roger é uma fala de quem... não cansei, não vou mais insistir. Fala, Bayern de Munique, beleza? Volante, Fernando Henrique. Virou empresário, cara. Isso, pode ir, confia. Deixa eu aproveitar. Quer ver um gancho que foi colocado agora, tá na imprensa, porque Fala, tem vídeo, né? Tem vídeo, é o Gabriel Veron, Exato, esse jogador tá aqui, do Palmeiras, um dos caras mais promissores que o Palmeiras tem. Ele também metido, né? Ele talvez até seja substituto do Scarpa ano que vem, o Scarpa tá indo para a Inglaterra, mas foi feito um vídeo em que ele gargareja com um líquido que tem cor de uísque, mas pode ser conhaque e certamente não é chá de boldo. E aí ele está sendo multado em 40% do salário no Palmeiras. Pesado. E tem razão o Palmeiras. Mas ele estava na hora da folga dele? Pois é, mas bebendo desse nível Ele industrial, tinha treino de não manhã, tem folga, pô. não tem folga. Aí você não está sendo profissional. Não, ele A tem questão treino é de manhã, né? Ele não chegou atrasado pro treino, é verdade. Gargarejo de conhaque ou uísque não tem era negócio. gargarejo. Aqui, ó. Não, mas se for um chá... Vamos ver. O Garrincha Fazendo fazia a imagem, gargarejo ele de bota canha. É, mas o Garrincha é o cara que um psicólogo da delegação em 58 não queria levar e ele estava errado, porque o Garrincha não é é legal extra classe. fazer, não é Né? legal. O Garrincha é extra classe. É que assim, Agora, o futebol não precisa fazer isso. ele tá tão competitivo e tá exigindo tanto dos jogadores, porque aí o técnico preserva num jogo, vai com reservas, leva a porrada no sala de redação, eu tenho que jogar com o titular e o técnico tá aguentando. E aí tu tem um treino no dia de manhã e tu vê o teu atleta, que é um atleta de ponta. Jogador de futebol hoje, de grande clube principalmente, é atleta de ponta. Tu vê o cara rendimento. numa noitada tomando no gargalo bebida, a multa, Potter, ela é corretiva. Que bom que o Palmeiras tomou essa decisão. Parabéns ao Cícero Souza lá. Futebol é subjetivo, né? Uma coisa leva a outra. Se o Rony tivesse na mesma situação, não seria multado. Né? Só que o Rony só tá fazendo gol de bicicleta porque ele não faz gargarejo de canha. Ou não filma. Né? Tipo assim, ou não filma, exatamente. E certamente isso é um acúmulo para ter 40% do salário cortado. Não é a fez um primeira, gargarejo. né? Não, Certamente é um acúmulo de situação. Aliás, é ele que debochou da derrota do Palmeiras quando o Palmeiras perdeu o Mundial porque ele não foi para lá? Não, Foi menino, né? Foi menino. Foi menino. Foi outro Gabriel. Que também foi pra geladeira porque tem uma postura daquela de... É que imagina o grupo. Ele recebendo o grupo. Né? Guerrinha. Os companheiros dele, que ele riu. Guerrinha, eu acho que eu bebi hoje da manhã, porque eu liguei o Rádio Esportes ao meio-dia e ouvi dizer que o Fluminense faz e pratica o melhor futebol do Brasil. Tá redondo, Pedro. 26 vitórias consecutivas. Mas E esse negócio muito, aí né? esse negócio aí, eu vou dar um caminho para quem quer jogador de futebol. Fechem as escolinhas e vão tudo pro Sevinhé. Ali tá cheio de guri que acorda às 7 da manhã, toma Nescau antes de sair de casa. E não Nescau. joga nada. Agora, não jogam porra nenhuma, mas não vão ter problema. Ninguém vai ter problema. Larga esse negócio de qualidade. Tem que ver o comportamento do cara. Se o cara sabe se comportar e tomar 8 no domingo, tá legal pra burro, não tem bronca. Não, pô, Edmundo, Romário, isso aí esquece, isso aí são os bagaceiras. Os caras jogavam muito, mas não tinham comportamento. Mas mudou tudo o futebol agora, cara. Só pra lembrar que o tem que Romário ter não bom bebe, tá, Guerrinha? comportamento. Quem? O Romário não bebe, só água. Eu sei, o Edmundo também não, ninguém bebe. Não, são todos vocês Romário não não bebe Romário, mesmo. eu tô falando só Não, do o Romário era outras habilidades, o Guerrinha. São todos Outras habilidades. anjos. São os caras que dormem. Eles dormem antes do William Bonner dizer boa noite. São os caras bons pra burro. Não, primeiro o futebol é qualidade, meu filho. Depois tu corrige o resto. Ah, mas e o cara, ele não sabe chutar uma bola, ele acha que uma bola e um pinico é a mesma coisa. Então tu manda ele embora, manda ele estudar. Manda ainda usa vender pinico, jornal. Guerrinha? Hein? Não, Ainda mudou usa? tudo, Pedro. Mudou. tudo. Que bom. Mudou tudo. Hoje o goleiro joga com a mão. Eu tô esperando aparecer um cara mandar o centroavante. Não, joga com o pé, Guerrinha. o goleiro com o pé. O centroavante jogar com a mão. Eu tô esperando isso. Rafael Moura jogou com a mão uma vez. Tô no Inter. desaprendendo o Guerrinha, futebol. Tu falou no Edmundo, assim, é um bom exemplo, né? O Romário eram outras habilidades extracampo, né? Ele não bebe.
Mas o Edmundo, se ele tivesse uma vida um pouquinho mais regrada, esse talento todo, Guerrinha, tu tem razão, ele poderia ser assim, pô, uma mega carreira na Europa. Não precisava ser mais, não precisava, ele já atingiu o ápice, não precisava. Não, mas eu digo assim, na Europa, sabe, ele podia ter ido melhor. Quantos bem comportados, ruins, tu viu encerrar com 17? Os grandes claro treinadores... Mas tem um cara bom que não chuta o pau da barraca, sabe? O melhor treinador brasileiro na média... O futebol tem que ter qualidade, rapaz. Eu acho que só não precisa chutar o pau da barraca. Certamente o Abel, né, que é o melhor treinador do Brasil hoje, né, na média, nos últimos anos, né, que vence muito, tem um super time que é o Palmeiras, certamente isso passou... tá voltando aí. Isso passou pelo Abel, né? Passou pelo Abel do Palmeiras, essa punição do garoto do Palmeiras, claro, né? Passou por ele, certamente passou. É exemplo para os outros. Tem um monte de coisa para uma punição. Tem coisa que a gente não sabe, né? Essa é a imagem apenas, né? Mas certamente é uma gota d'água. Agora, os grandes detentores de vestiário, os homens que constroem vestiários, vivem com esses problemas aí e conseguem tirar. Porque se engana quem acha que o Filipão trata todos os atletas da mesma maneira. Que o Klopp trata todos os atletas da mesma maneira, que o Guardiola tratam, assim, sabe? Porque aí tu não forma, não adianta, tu não consegue fazer. E o grupo sabe disso. Sabe quem joga mais, quem precisa de mais carinho, quem tem que ser mais duro, enfim. Né? Então, posso certamente a gota d'água. Vocês viram alguma vez... eu vivi contigo isso aí. Vocês viram alguma vez tem que ser externado, o Douglas do Grêmio ser multado? Vocês nunca viram, né? Eu sei, o Douglas dormia às 7 da noite, não tomava nada. Ele segue não tomando nada. Esse dia eu fiz uma live com ele. Ele não toma nada, ele toma só água da pena. Nem fuma. Nem fuma. E não acontece nada. Sabe por quê? Porque no domingo ele decide. Mas ô Guerrinha, essa parte... O problema é quando atrapalha o campo. O Luan, por exemplo. O álcool começou a atrapalhar o campo. Mas aí, Potter, o Palmeiras, tu acabou de fazer o teu relato aí, dizendo o seguinte, o Palmeiras foi lá e puniu. Tá? Provavelmente, justamente porque vazou o vídeo, pode ser um ingrediente a mais. Talvez se não tivesse o vídeo, essa coisa não vaza e ficasse assim. Por que eu estou dizendo isso? O Grêmio, na questão do Fernando Henrique, ele tem que falar um pouco mais do que falou até agora, porque senão, se ficar um diz uma coisa, o outro interpreta outra, esse patrimônio do Grêmio, que é o Fernando Henrique, e ele tem contrato até 24, ele acaba se depreciando. Porque se o Grêmio não vai utilizar e o Grêmio quer que ele saia, quem vai oferecer em cima de tudo isso que está se dizendo ou deixando de dizer, daqui a pouco tu vai oferecer menos ainda para esse jogador, então o valor de mercado dele vai abaixo. O Grêmio tem que, se ele é merecedor de uma punição, que essa punição seja feita e externada. Olha aqui, a partir de agora, esse é um patrimônio nosso, é um jogador criado aqui na base, tem contrato com o Grêmio até 24 e ele vai ser utilizado. O que não dá para deixar é 50% dito e 50% de silêncio. Aí voltamos à velha e boa transparência, né, Alex, que é fundamental para isso. Deixa eu contar essa história rápida, então, sobre tratar desigualmente os desiguais e isso ser o certo na gestão de grupo, ao invés de tratar desiguais igualmente. O Tite conversou com o Jürgen Klopp para saber como tiraria mais futebol do Firmino e do Felipe Coutinho. Ambos jogaram com o Jürgen Klopp. E o Klopp sugeriu ao Tite o seguinte: o Firmino é guri de rua. Você pode gritar com ele que ele vai reagir positivamente ao seu grito. Ele é desafiado por esse tipo de confronto. Se você gritar com o Felipe Coutinho, você acaba com o Felipe Coutinho. É isso. Ele usa a seguinte expressão, Firmino is a street boy, né? Ele usa essa expressão. Mas então andaram gritando com o Coutinho nos últimos anos. Né? E com o Firmino também. O Firmino ou o Tite está recuperando o Felipe justamente por não gritar com ele, né? O Felipe é um cara que foi recuperado. Coutinho, eu me lembro... Coutinho, joga mais ali pela direita. Couto. Arrasta, ele chama de Couto. Ele chama de Couto. Em 2005, Maurício, o Muricy era setorista do Inter e o Muricy numa entrevista disse isso. Disse que chegou o Renteria driblava na frente da área, né? É a essência do futebol colombiano. O Renteria, Léo, ele andava ali no pátio do Beira-Rio, ele às vezes pegava o carro e andava no sentido contrário, cara, só para fazer impacto. O Renteria era uma figura. E aí, andava na contramão, cara. Ele driblou na frente da área e quase perdeu a bola e chegou no vestiário o Muricy. Imagina o Muricy bravo, né? O Muricy acordava bravo e ele ia ficando mais bravo durante o dia e quando o cara cometia um erro, ele saía do sério. Ele chegou no vestiário e deu uma dura no Renteria. E o Renteria começou a chorar, cara. Aí ele se deu conta, esse é um cara que eu não posso tratar desse jeito. E aí ele começou a tratar o Renteria diferente, acolher o Renteria,
Porque é assim, tem algumas pessoas que precisam ser acolhidas, que são mais sensíveis. O Renteria era um menino, tinha vindo da Colômbia, do interior da Colômbia. E vai muito... Eu sou um cara sensível, só levo porrada de vocês. Não, é verdade. mas muito sensível, mas verdade. tu reage às vezes de forma até desproporcional com a gente. Eu tenho pro- sentido Às isso, vezes- sim. A Por proporção, Ele bate. a proporção do amor que a gente te entrega. Não. Eu E quero às falar vezes- do O Bagé não conhece, Pedro, o teu método de motivação. Ele tá confundindo. Que o Pedro tem um não método conhece. especial de motivação assim. E aí, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, tu não sabe nada. É Tá, pra te ó, motivar, o Léo entendeu? não se incomoda, Pedro. Então pode bater no Léo. Ou Agora quando tu eu e tá- o Bagé, tu alivia que a gente é mais quando tu guri tá- de- Eu estudei em escola pública e cresci no Partenon, então eu não me incomodo. Não, eu também estudei em escola pública e eu acho que a gente pode Ou não, quando- não se incomodar estudando em escola pública ou não. Né? Quando tu Eu tenho conta. casca. Quando tu eu também conta- tenho, eu estudei em escola pública. Olha os cascudos aí, Dado. Léo fica bravo Que é, com tudo, Bagé? cara. Eu não fiquei brabo, eu brinquei. Não, deixa eu relaxa. explicar, peraí. Relax. Não, peraí, só um pouquinho. Relax, tá, Só um pouquinho. vai, Eu não vai. fiquei brabo. Tá. Eu fiz uma brincadeira assim, eu Tá. tenho casca porque eu estudei em escola pública. Tá. Eu cresci na vila, enfim, mas eu não fiquei Tá brabo bem. em nenhum Eu é momento que não algum. vou Tá, me tá meter bem. com Entrei na vocês brincadeira dúvida se do estão Pedro. brincando ou não, eu vou ficar pianinho aqui, tá? Eu Diogo também. e Léo? Mas, Léo, Medina e Ramírez não são treinadores, né? Aonde? Do que? No mundo, no planeta Terra. São menos ainda, né? São projetos de treinadores. Mas né? de que? O Medina e o Ramires. Mas de onde é que tu tirou o Medina e o Ramires? Nós Não, estamos quero te falando irritar. de outro Eu Olha quero assunto. olha aqui, Leonardo. Tá falando agora eu eu vou quero, te irritar. depois do intervalo comercial, falar de dois treinadores. Um que tu fizesse grandes elogios, que é o treinador do Fluminense atual, e o Fernando outro é o Diniz. Filipão. O Filipão parece que voltou a ser o Filipão, né? O Filipão tá conseguindo Tem os coisas que há números muito aqui, tempo Pedro. ele não conhecia. Ele nunca Hein? deixou Os de números- ser Felipão. Os números para tomou antes. 7-1, mas isso não é nada. Ah, Isso bom, é bobagem. a culpa foi dele, né? Fernando Não, Diniz. foi minha, então. O Neymar não jogou porque ele não quis. Ele não Não, quis, a não. O culpa Neymar é não minha. vai jogar hoje, É. não quero. Fernando culpa é minha. Diniz tem 12 jogos e 64% de aproveitamento. Felipão Mas tem o 11 time- jogos e 64% de Mas tu sabe que o- aproveitamento. Abel Ferreira, 16 jogos e 63% de aproveitamento. Vitor Ferreira também, 16 e 60%. E o Mano Menezes tem 14 e 60%. Estão todos eles muito próximos, os seus trabalhos. O Diniz Agora, está né? corrigindo, o Diniz está corrigindo uma coisa. O time dele não está tão faceiro, hein? Sim, Ele tá Tomando amadurecendo, gol. ele tá amadurecendo. Ele mudou um melhor. pouco isso, né? Melhorou. É um melhorou, processo Mas é. evolutivo, né, Guerrinho? Eu quero ver Tá, com vocês tá melhor que os logo- caras na beira do campo também, que xingavam os caras. Deixa eu te dizer duas coisas, ô Pedro Ernesto. Ah, Ontem de noite eu fui comer um churrasco maravilhoso, delicioso, na casa do Pedro Lapinski. sim, E já sei que tem show em Vespasiano dia 20 de setembro. Pedro. exatamente. Já sei, Pedro. É. Entendeu? Ele precisou me dar notícia, tu não me deu essa Não, mas, notícia. ô Guerrinha, deixa eu aproveitar então o teu parêntese. Sobre, Semana Farroupilha tem show todos os dias. sobre Pedro Ernesto Denardim. Pedro, ontem eu estive em Venâncio Aires, lá no Parque do Chimarrão, assistindo uma rodada da Liga Nacional de Futsal. Fui lá com um irmão de vida que eu tenho, que é o Thiago Halp, que é o gordo técnico do Atlântico, que jogava contra a Soeva. A Soeva ganhou o jogo. E, pô, primeiro, o carinho da galera lá com o pessoal do Sala, fantástico, da torcida da Soeva. É, espetacular. Cada um que vinha falar comigo ali, tirar uma foto, brincar e tal, dizia o seguinte: eu assisti o show do Pedro aqui na Fenachim. Incrível. E falavam com orgulho, Pedro. Parabéns. E eu quero te avisar que eu Vocês se vou. comportam. Quero te avisar que eu estarei em Vespasiano dia 20 de setembro. Tá, mas pro que show bom. ou só Vou vai lá. conhecer a cidade? Eu vou atrás do artista, o Bagé. Claro. Olha aqui, ô Traz Bagé. o teu elétrico. Bagé, vamos limpar essa tua cabeça aí também, tá? Tá bom. Tá? Um gimo multisuperfícies. Pô, é pra mim isso, cara. Sujou, passou, limpou. Produto Gimo, qualidade comprovada. A tua careca, Tô com ciúme, o Gimo tá. superfície Bagé tem fica bem, cabelo. né? Mas tu não fica brincando assim comigo, que eu também estudei em escola O pública. né? Bagé usa gel. Não, tu não estudou. Com esse gel aí tu não entrava no meu colégio. Tá, vamos lá. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, tem tudo. Tá? E lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Deixa eu mandar um abraço. Deixa eu mandar um abraço pro Totô. Entendeu? Eu também tô mandando abraço pro Totô, da notícia de hoje, né? O Totô é profissional. Se espirrar, saúde. Totô, né? o Totô sabe quando aperta o calo. Ele sabe. Totô é pra quebrar banco. E dia 5 de agosto é uma sexta-feira, Guerrinha. Tá? Imagina. Sextou.
Estou recebendo uma correspondência aqui do Dudu sobre a confraria que fizemos ontem lá na cidade de Sapiranga. Vocês não imaginam o acolhimento que nós tivemos através da prefeita Karine e toda a turma lá de Sapiranga, que está começando, se preparando para fazer a Festa das Rosas, lá a partir de novembro, bem pertinho da Copa do Mundo. Inclusive, não fizeram na Copa do Mundo para não tirar o brilho da Copa do Mundo. Então fizeram um pouco antes para não atrapalhar. Já voei de asa delta ali, Pedro. Eu sei. O microfone aceita tudo, né, Tchê? Aceita. Então, olha aqui, forte, intervalo comercial, eu quero propor depois para vocês, tá? Um pouco mais longamente, tá chamando a atenção tanto o trabalho do Diniz quanto o trabalho do Filipão, que me parece que são 2 trabalhos que merecem consideração de todos nós. Em 3 minutos nós voltamos. Tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. E se a gasolina está cara, não é para quem tem Kwid lá da IESA, porque aí a economia é muito grande, né? Pedro. Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva feito para você. Quem é que me chamou? Eu chamei, voltando um passinho no IESA, convido as pessoas a entrarem no meu Instagram, porque eu estou junto com a minha mulher, a Marcela, junto com um programa que a gente tem chamado Moda Importa, que é parceiro IESA, mostrando a potência das motos BMW. São lindas, cara. Que o Grupo IESA vende, né? Motos de altíssima qualidade, premium, e eu dei uma volta numa 750. Meu Deus. Tipo assim, que outro é pra mundo, off-road, né? É pra mato, né? Vai pro mato. Nos stories, ou Potter? Stories, mas principalmente o feed ali. No feed já vai encontrar vídeos por ali. Aqui. A gente passeando com a galera lá, tem uma turma que são milhares de pessoas, né, que tem esse estilo de vida. E, Pedro, nós saímos de Porto Alegre, a gente foi pra Barra do Ribeiro por dentro, sabe, pelo mato. Que coisa espetacular. E o Grupo IESA alimenta... Passando ali pelo Borgadinho, né? Exatamente, por ali. Passando por ali, indo pro mato, barro, sabe, um pouquinho de chuva, depois um sol lindo lá na Barra do Ribeiro. Então, um beijo pro Grupo IESA, que tem diversas marcas de sucesso. Não tá falando do Kwid, né? Da Renault, que é uma das marcas do Grupo IESA, mas tá sempre pensando na frente. Tá trazendo uma marca aí, a BYD agora, que é revolucionária, só carros elétricos de altíssimo padrão. Enfim, parabéns ao Grupo IESA. Ah, que marra aqui, eu tô vendo o vídeo, Potter. Viu? Eu ali combino, né? Às vezes eu combino com coisa. Harley Davidson, as motos são obviamente lindas. não é Harley Davidson, né? Mas, Leonardo Oliveira, Eles vendem Harley Davidson também. Vende também? Também vendem. Tu falaste hoje em Esportes ao Meio-Dia do técnico do Fluminense. Sim, Fernando Diniz. Me chamou muita atenção, já no final de semana, tinha chamado a atenção porque o Fluminense tem feito gols que são suco puro de Diniz, né? De atrair o adversário, fixar a marcação e a partir daí sair por trás do adversário, ocupando aquele espaço, tocando bola. Ele é um fundamentalista do passe. E o Diniz, como todo profissional, como a gente na nossa vida, o Diniz é um cara que ele vem evoluindo. Muitas vezes a gente é imediatista e acha que está todo mundo pronto. E o técnico ele vai absorvendo conceitos, ele vai revendo alguns pontos. O Diniz lá do Audax mantém as ideias do Diniz do Vice-campeão paulista. Exato. E as ideias são as mesmas, Maurício. Mas ele também, como disse o Guerrinha antes, ele começa a ter uma preocupação maior com a parte defensiva. Eu me lembro de ter debatido aqui no Sala e eu acho que o Diogo estava junto e a gente falava isso. O Diogo disse, o time dele não defende bem. Esse é um ponto que lembra, disse, um ponto que ele precisa evoluir. Porque é assim. E hoje a gente vê um Diniz jogando contra o Fluminense, já colocando um Felipe Melo no lugar de um jogador ofensivo para fechar espaço. No fim do jogo. Ele abre com o André, Nonato e Ganso. Exato. O Nonato sai, entra o Martinelli, o Fluminense melhora sobre a boa produção que já tinha, e o Nonato e o Martinelli, Léo, um e outro, são segundo, aquele que faz o tal do área-área. Mas... E o primeiro volante, André, é bom para Dedéu. E aí o Fábio, o Fábio, um goleiro já de 41 anos, se readaptando, jogando mais com os pés, enfim... O Diniz, ele tem ótimas ideias de futebol. O problema é que ele precisava adequá-las a uma espécie de um jogo mais competitivo, que é o que o Guardiola faz. E aí, só para encerrar essa minha palestra aqui, Pedro, o Ganso, né? O Ganso é o centro do time dele. Voltou a jogar bola, ele recupera. Mas se a gente for lembrar, eu disse isso no Esporte do Meio-Dia, Bagé, ele tinha naquele Audax o Camacho. Ele tem sempre nos times dele um meia central. Por quê? Porque tem que ter um cara que pense o jogo, que saiba
passar a bola. E né? volantes leves, né? Porque ele tinha Tietê também no time. Mas a gente nota, Pedro, que é uma ideia mesmo. Assim, quando a câmera passa nos jogos, assim, que a gente vê pela TV, obviamente, né? A câmera passa por ele tá sempre pedindo pro time sair. Ele quer jogar sempre num espaço curto de campo do adversário e bem juntinho, assim. Ele faz muito isso, assim. Os treinadores, acho que o Mano Menezes disse isso depois de um jogo, Léo. Que ele costuma fazer o seguinte, ele atrai o jogo para uma parte do campo, Sim. bota muita gente ali, aí o adversário vem todo para cá, ele inverte uma bola para outro lado e assim ele sai. Ele pede para todos terem essa ideia. O Manuel, por exemplo, era quase um volante ontem jogando na hora de sair. Ele jogava para frente. Agora Cresceu muito com tem o Nino, que Manuel. saber defender. Se ele não conseguir fazer isso e defendendo, ele vai virar o treinador derrotado que mais chances teve em time grande. Eu estava querendo ver a despedida do Fred, um centroavante que eu sempre gostei muito, e aí o Ganso está jogando uma coisa espetacular. Incluindo função E para defensiva. mim era né? ex-jogador, viu, Maurício? Incluindo Pra mim era função ex-jogador. defensiva. Só que ele não dá bote, né? Ele é o cara que, com a inteligência que ele tem para jogar, ele ocupa um espaço que pretende cortar o que se chama no modernês de linha de passe. Faz a bola andar, né? E com a bola sim, Alex, mas sem a bola, em vez de ele dar um carrinho em alguém, só para a torcida gostar porque ele botou o calção e sujou Faz o cerca de verde, Lourenço. ele cerca o espaço e corta essa linha do passe. E claro que é o cara que fica solto para começar todo o ataque do Fluminense. lembra O primeiro que a gente... gol ontem abre, o passe de transição é dele. Ele instiga o adversário a fazer um passe num ângulo de campo menor do que teria, né? Ele parece que está sempre na zona morta e não bonita tá porque essa ele frase, tem passe. né? Muito Bonito, linda. bonito. Eu vou anotar Frase de aqui, presidente. né? Eu mesmo tenho que elogiar, porque vocês não elogiam. lembra que a gente eu estava dizia- impactado, eu demorei a elogiar Hein, porque eu Léo? fiquei impactado. Tu lembra que a gente dizia quando a gente falava do Jean-Pierre? O Jean-Pierre, o medo é do Jean-Pierre virar um novo Ganso. Esse era o exemplo. Se ele virar este Ganso aí, tá salvo o Jean-Pierre, né? E tem uma outra questão que o Maurício fala de marcação. O primeiro gol do Fluminense, ele surge de uma pressão na saída de bola do Rafael, o goleiro, que é muito bom goleiro, sabe jogar com os pés. E aí o Rafael, pressionado, ele dá o chute e a bola cai lá na ponta no jogador do Fluminense. E aí começa a jogada, né, Maurício, numa Se transição não me engano, mais é o rápida. Manuel que intercepta e depois ela vai passando por todos os jogadores Exato. que estão naquele corredor. O Manuel joga afirmativamente. Por exemplo, o Atlético Paranaense do Diniz, que eu me lembro de ter comentado esse jogo aqui na Arena, Grêmio Atlético Paranaense. Que é pré-Thiago Nunes. Exato, dava gosto de ver. O Grêmio não viu a bola. Era o Grêmio do Renato, o Grêmio não viu a bola. Mas também o goleiro do Grêmio, na época acho que era o Paulo Vitor, não trabalhou, porque o Atlético jogava para os lados. Que bom, né? Que não trabalhou. Não. Jogava, aliás, Paulo Vitor, que segue recebendo do Grêmio e vai jogar na Arábia Saudita, Não né? lembro isso. Mas enfim. Mas quem está em Porto Alegre de férias é o Marcelo Groi. Exato. Paulo Vitor é uma coisa assim de 3 anos aproximadamente, e em torno de 400 mil por mês, pelo que eu sei. Exato. E agora ele foi para Portugal. O time de Portugal vendeu ele por 2 milhões de euros, pegou uma grana no Paulo Vitor, e o Paulo Vitor agora segue a vida dele na Arábia, ganhando lá um salário no futebol árabe, mas segue com essa rescisão aqui parcelada do Grêmio. Mas Importante enfim, dizer que ninguém obrigou ele a assinar esse contrato. Não, tá? Claro que não. Mas e enfim. nem ele obrigou o clube a pagar isso. ele renovou o contrato depois daquele gauchão. Mas enfim, voltando ao Diniz, Pedro, é uma evolução, porque se aquele Atlético Paranaense tinha a bola, envolvia, dava gosto de ver jogar, mas não chutava gol, agora com esse Fluminense não. Tem né? um Fluminense e Atlético Goianiense que acho que perde por 2-0 no Maracanã. Atlético Goianiense, que ele acho que é. E que aconteceu isso, ele atacava e daqui a pouco todo mundo lá na frente e na hora de perder a bola não Mas pressionava é e tomava o gol. ele tá corrigindo Foi a isso. última derrota dele. Ele faz É. alguns ajustes em relação a ele mesmo e num time que não é dos melhores que ele pegou na recente carreira. Por exemplo, o Atlético Paranaense pré-Thiago Nunes era muito melhor em qualidade do que esse time. E o Filipão, Pedro, só para emendar nisso, Ir pro Filipão. o Filipão tá provando aquilo que normalmente eu digo aqui, quando o Abel vem pro Inter, toma pancada, daqui a pouco ele faz 27 de 27. O Luxemburgo, que é taxado como o cara ultrapassado, e ninguém lembra, por exemplo, que foi ele que revolucionou as comissões multidisciplinares, colocando fisioterapeuta, que muitas funções nem tinham dentro do clube. Não tem como... O cara que é campeão, ele não pode ser taxado como ultrapassado. O que é ser ultrapassado no futebol se esses caras continuam trabalhando, continuam com vontade de vencer, a menos que ele tivesse um problema de saúde, que ele esqueceu, apagou tudo, zerou o backup cerebral dele. Então o Filipão só está mostrando algo que não era o problema do Filipão. Para pegar um exemplo do Grêmio, pelo menos na minha opinião. O Grêmio ali, claramente, por todas as contaminações, entre duas aspas... vezes, né? 2 vezes ele foi mal. Mas eu me refiro ao Grêmio do ano passado. Ou foi vítima Que do ele- Grêmio. Aí é que é o ponto.
Aí que é o ponto, porque ficou provado depois que o problema não era só o Filipão. Né? O problema foram todos os treinadores que acabaram passando. Também, né? É que tinha, por isso que eu usei o termo, entre aspas, contaminação de vestiário. Porque tinha uma visão de que o Filipão chegou com uma ideia de futebol que não seria possível aplicá-la com os jogadores ali. Deixa eu te interromper, os jogadores do Grêmio disseram isso, né? Mas então, o Rafinha disse isso, não foi nem ideia, eles falaram isso. Só que daí tu tá falando de um cara que foi campeão do mundo. Eles foram... Um cara que tem história no Grêmio, talvez seja... o maior técnico da história disse do isso. Grêmio. Olha, a gente tinha que propor mais, a gente estava muito atrás. Eles disseram isso. Eles foram 2 ou 3 vezes, isso é uma informação, pedir pro Filipão, e o Filipão disse que não mudaria. Né? Talvez o Filipão, se fosse um técnico emergente, não fosse um cara campeão do mundo, com larga carreira e com história dentro do próprio Grêmio, teria sido mais flexível. O Filipão quis impor a ideia dele, e tu vinha de um Grêmio, e acho que aí foi o grande erro do Filipão, de fazer a leitura de cenário, e dizer, ó, chegar e dizer, eu não vou aplicar tudo que eu tenho aqui na minha pasta num primeiro momento, eu vou fazer uma transição. Porque a saída do Maicon daquela forma do Grêmio, quando ele sai de campo cuspindo marimbondo, depois ele rescinde o contrato, ela está ligada justamente a esse conflito de ideias de futebol. Sim, porque ele era o emblema desse não, jeito. O Maicon não aceitava. Né? Ele não ia conseguir jogar dessa maneira. Ele não ia jogar e aí ele acaba saindo. Talvez tenha faltado essa sensibilidade pro Filipão. O que ele encontra no Atlético? Ele encontra no Atlético um time que não tinha uma ideia tão consolidada de futebol. Onde ele chega para não ser treinador. Mas a frase dele, Léo, a frase dele, lembra, acho que foi no programa de ontem que eu disse, ele deu uma frase, a gente até fez conexão com o Grêmio, ele diz assim, ó, o que tem de diferente, o que está acontecendo, Filipão, as perguntas, né, ele diz assim, os jogadores acreditam em mim e me obedecem. Mas, Léo, só para pegar sobre o que tu falou da passagem dele no Grêmio, eu concordo contigo, os jogadores não compraram... Mas não tem a ver com o tal ultrapassado. Só que tem 2 pombos correios nessa história. Um pombo correio é a diretoria que senta com o Filipão e diz assim, Filipão, a partir de agora, o que a gente tentou aqui não deu, então eu preciso que tu faça isso, isso, isso. Só que fala isso pro Filipão. Aí o Filipão entra no vestiário e coloca pros caras. Os caras não compram a ideia do Filipão, tanto que a saída do Maicon é justamente porque daí chega na diretoria só, o Maicon não tá afim, beleza, então chama o Maicon aqui que a gente vai rescindir o contrato dele. Então faltou ali também os caras da diretoria da época, que eu já nem lembro mais quem são. Não, faltou tudo. Abraçar e dizer assim, não, peraí, o Filipão veio pra cá. O Filipão... isso é um processo, tu imagina, né? olha o que era o Grêmio do ano passado, que tu tinha que dizer pros jogadores que eles tinham que obedecer um Filipão. Isso não existe. Pedro, teve... É que vestiário é algo muito sensível, né, Potter? Desculpa eu te interromper. Não, claro. Não, mudando levemente de assunto, né, os 2 times que estão na segunda divisão perderam as 4 partidas para ti, as duas surpresas, né, da Série A. O Cruzeiro enfrentou muita dificuldade com o Fluminense. O Cruzeiro não para mais de perder, pô. Acabando a gasolina. Isso é um indício de que a minha tese vai fechar, né? A tua vai ser errada. O Cruzeiro vai ser campeão com 60% de aproveitamento. A minha tese é que o Grêmio chega não na sei frente se do o Cruzeiro vai ser campeão. Sei. Mas enfim, tá lá na frente, né? Mas não era isso que eu queria falar. Mas falou. Eu fiz até uma pra aposta falar que os times da Série B perderam para os da Série A. Isso que tu e tem um desnível, né? Sim. E nem são os melhores times do Brasil, são as surpresas do campeonato. Né? Comandado por um técnico que precisa provar e para outro que sempre precisa provar, claro, que é o Filipão, né? Mas enfim, com ideias diferentes de futebol, com adaptações à ideia aos grupos que eles têm, mas vestiários que aparentemente compraram pelo Diniz e pelo Felipão. Mas isso essa mostragem que você traz, Potter, aqui reforça aquilo que cansativamente eu tenho dito sobre não comparar o Grêmio com os da Série A, com o time atual do Grêmio. Na Série A, ele voltaria a ser candidato a rebaixamento, mas comparado aos da Série B, ele não precisaria de reforços que até já vieram para subir. Essa tese vai para o ar porque já tem reforço aí. O fato é que o Grêmio tem agora em diante... nem é de agora, né? Vamos pegar o jogo do Vasco da Gama, o jogo fronteira para o Roger ficar ou ir embora. Dali em diante o Grêmio passou a praticar 4 em 6. 4 pontos de 6 disputados, 4 de 6 disputados. Mantendo essa levada, e eventualmente com uma distorção para cima ou para baixo, mas regularmente 4 em 6, ele sobe e talvez com o conforto trazido, com aquele brilhantismo todo do Potter, né, sobre Grêmio e Bahia, mas pode ser mesmo numa rodada que antecede a última, penúltima, antepenúltima, porque o Grêmio terá ali um contexto positivo, não para título, para livrar matematicamente distância do 5º colocado e subir com segurança. Só vou falar em título na última rodada.
Vai falar Até lá mas manteremos a humildade. A gente se surpreende, né? Claro que o Cruzeiro é uma camisa pesada e a gente vê que o Cruzeiro está se reorganizando. Aliás, a torcida ontem, né? Não, Tava 3-0 e aplaudindo o time. Tinha 63 mil pessoas, Leonardo, né? Perdeu o jogo e tava aplaudindo. A questão do Cruzeiro é uma questão que merece ser avaliada. claro. O futebol do Cruzeiro foi adquirido pelo Ronaldo. Bem, agora tem 1,1 bilhão, tá? Que a justiça começou a trabalhar no sentido de que esse pagamento seja feito. Pergunto eu, com quem? Recuperação, com que dinheiro? Com o processo de recuperação judicial. Todo dia tem Que um oficial de justiça. a nova lei, né, a lei da SAF, ela permite que os clubes adotem esse regime de pagamento de dívidas. Que, na verdade, e se eu estiver falando bobagem, especialistas... O Filipão está na justiça contra eles. Como é que eles vão pagar? Tu lembra do condomínio do Túlio Macedo? Lembro, claro. É algo nessa linha, né? O condomínio de credores. Exato. Mas o que dá dinheiro no clube é futebol, cara. Pois é, mas é que, o Cruzeiro o assim, lucro, futebol. mas é que o lucro da SAF, ele passa um percentual automaticamente para a associação, né? A SA, que é o Cruzeiro SA, que é o do Ronaldo, a SAF. Essa dívida vai terminar em 2.612. Ela tem que destinar uma parte, Pedro, para o Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro Clube para pagar as contas. O Cruzeiro tem que seguir esse cronograma determinado pela Justiça por 6 anos, tá? E ele seguindo por 6 anos, ele ganha mais 4, acho que são 10 anos, posso revisar na lei aqui, mas são 10 anos, né? para pagar, mas tu tem que estar em dia nesses 6 anos. Enfim, é uma forma, né? E também tem questões de acertos, né? O Cruzeiro vai ter que entrar em acertos com seus credores. Mas essa é a forma de não matar o devedor, né, Léo? Se você matar o devedor, ele não lhe paga. Então você tem que dar um conforto a ele que ele possa lhe pagar. Eu usei o exemplo aqui uma vez de algo que aconteceu lá no Cruzeiro, que era um funcionário que ganhava 2 mil, 3 mil, ganhava um salário assim menor. E aí ele acabou sendo demitido, ficou sem receber, foi demitido, e aí ele entrou na justiça tentando cobrar da SAF. Os caras estão com dinheiro, vou pegar minha grana. E a resposta da SAF foi, não, isso aqui tu tem que ver com o clube, com a outra parte, com a parte associativa. É ali que tu tem que acionar. E ele não conseguiu receber ainda, né? Então tem uma questão aí que é complicada, as dívidas vão para um lado, e não imediatamente, pelo menos. E o Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, ele está, claro, agora ele está sem aquela bomba do futebol para administrar, que é uma bomba relógio, que está explodindo a todo momento. Ele está equacionando dívidas, ele está reduzindo pessoal, ele está ajustando o clube, preparando o clube, que hoje tem uma estrutura menor. O Cruzeiro ainda tem os esportes olímpicos, foram demitidos vários treinadores das categorias de esportes olímpicos. O Cruzeiro tem um time de vôlei, é muito que forte. É de ponta no mercado é forte, né? nacional. Enfim, o Cruzeiro está se reorganizando. E a parte visível para nós, claro, é a parte do futebol, que é a parte do Ronaldo. E aí um ponto, né, de atenção. Os investimentos que o Ronaldo está fazendo. O Ronaldo está buscando jogadores jovens, né? Ele buscou um jogador que era do São Paulo, um extrema que está jogando no Shakhtar Donetsk, tem 22 anos, acho que é Paulinho. Marquinhos Cipriano, estava no Shakhtar e veio, 22 anos. Ele buscou um zagueiro, Luiz Felipe, 21 anos, que estava no PSV Eindhoven, um jovem que saiu aqui do Brasil sem jogar aqui no Brasil. Então o Ronaldo está fazendo movimentos no mercado, a equipe dele, o Paulo André. Para quê? Para buscar jovens jogadores num processo muito parecido. Que é o que o Inter tentou fazer. Com o do RB Bragantino também. O Inter tentou aqui, só que ele errou a mão, né? PV, Palácios, mas ele errou a mão. Que comportamento feio do técnico do Cruzeiro ontem, eu queria falar disso. Nossa, eu não sei o que aconteceu ali. Porque tem uma coisa nesse diálogo de jogadores com treinadores. Primeiro teve o episódio do Hulk com o Daronco, dizendo que foi ameaçado, enfim, não era comum o jogador revelar uma ameaça dessas. O que diz o Hulk, inclusive, jurou pelos 4 filhos, nominou os 4 filhos, eu quero jurar no nome dos meus filhos e tal. Ele diz o seguinte, que na conversa com o Daronco teria dito para ele o seguinte, dá uma segurada, né? Dá uma segurada que eu ainda vou apitar muitos jogos de vocês. Cuidado que vai falar lá fora, perfeito, mano. Cuidado que vai falar lá fora, dá uma segurada, porque eu ainda vou apitar muitos jogos de vocês. O Daronco se tentou ouvir o Daronco, quem fez a reportagem, o Daronco preferiu não falar, mas ontem o técnico Pesolano, né? Pablo Pesolano. O Pesolano, se ele não é segurado, ele vai para cima do árbitro. Ficou estranho aquilo, quer dizer, então tem alguma questão aí que eu não sei se a CBF, a comissão de arbitragem, está pedindo para os árbitros endurecerem com reclamações. E tem que endurecer mesmo. Não, tudo bem, mas tem alguma coisa no diálogo aí que está... Mas é só no Brasil que acontece. O português do Corinthians foi demitido, desculpa, foi expulso também no final de semana. E o do Santos demitido.
É que a gente depois pode aprofundar esse assunto. O Mancini não briga com ninguém. E ele anda e ele vai andar também pelo Inter. A gente, claro que tem essa questão de disciplinar dos árbitros, acredito que tem uma orientação, afinal trocou a chefia de arbitragem, mas tem também um aspecto mental de estar todo mundo no seu limite. O técnico, ele não tem como ser preservado, né? O técnico está lá sempre na beira do campo. Mas parece que os caras aqui, sabe assim, os estrangeiros, parece que aqui, não, concordo contigo, perfeito, esse ano é mais complicado. Não dá nada. Mas parece que os caras chegam aqui e sabem que não dá nada e, o Abel Ferreira, que a gente elogia pra caramba, é um baita treinador, que ele tá fazendo é impressionante, o livro dele é incrível. Mas tem umas horas que ele beira, assim, a falta de respeito com o treinador. Mas com o Diogo, é porque nós somos, todo permissivos. Mundo. Nós somos é que o brasileiro eu nem aqui. cito porque ele sabe que se ele fizer não dá nada. Tô falando do estrangeiro. Comportamento, tô falando do estrangeiro que lá não faz e aqui mas faz. aí é do brasileiro quando vai jogar na Europa, ele não faz aquela cena não, teatro ele muda. Pois é, porque o problema é aqui então. Ele sabe que lá ele vai ser punido e aqui não. Vamos ver, Bagé, se você sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para mais performance. Fiber? Tá? É a fiberoficial.com.br, nas principais lojas de esportes, tá certo? Cooperativa Santa Clara, marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos, nas pesquisas Marcas de Quem Decide. Há 110 anos, fazendo tudo para você fazer melhor. Tu dorme Boa de meia? Vista... Hã? Tu dorme de meia? Sim, claro, com a Fiber. Isso, e o que mais tu faz de meia, Pedro? E só, diria Sexo. Marilyn Monroe com seu chapéu número 5. Não, sexo não, que eu não tenho feito mais. Não tenho. Entrou a trilha. Eu tomo banho. Boa Vista Country Club. Hein? Eu tomo banho de meia. Eu sei. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte. Visite o decorado na rua Azevedo Sodré, esquina com a Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Intervalo comercial, notícias e nós voltamos depois. Esse é o Sala de Redação, são 2h04 e nós vamos falar agora da rodada do final de semana. Jogos no mesmo horário, o Inter contra o Atlético do Paraná, lá no Paraná, e o Grêmio contra o Tombense dentro da Arena. E o treinador do Internacional leva em conta a escalação gramado sintético. Eu confesso que nunca vi disso, Guerrinha. O que ele está imaginando? Vai tirar o Moledo porque o gramado é sintético. Qual é o problema? Eu acho que vai preservar o Moledo. O Moledo é um jogador que tem que jogar 2, 3 e tem que dar uma parada nele, porque... E o que está acontecendo, né, Pedro, tem muita lesão no Internacional. Eu estou imaginando o Inter, sábado, com um time muito parecido com esse que enfrentou o América. Né? Vai mudar uma ou outra peça. Eu acho que é Daniel, Heitor, Vitão, Mercado, ou Vitão e Kaique, de repente, até vai poupar o Mercado. O Moisés eu não sei se daqui a pouco não vai o Tauan Lara, depende, o René já está voltando a correr. O meio-campo talvez tenha que dar um descanso aí, o Gabriel, jogar o Johnny. Eu acho que vai ser por aí. O Inter já está pensando, e faz bem, no meu lugar, que é a prioridade do Beira-Rio, né? E outra coisa, o Inter tem 4 jogos agora, eu estou escrevendo isso amanhã, que para seguir sonhando com alguma coisa que eu digo é título, terá que fazer 9 pontos. 9 de 12? 9 de 12. Ô, Guerrinha. Difícil, Guerrinha? Eu acho inviável. Difícil. O Mano, depois do jogo contra o América, ele fala não só do cansaço físico, mas também de um desgaste mental dos jogadores. Né? Eu até mencionei no bloco anterior a questão mental, porque o técnico, a gente estava falando dos técnicos, que os técnicos estão estressados. Os caras, eles não têm como serem preservados. Né? O técnico está sempre na linha de frente. Mas com os jogadores eles podem fazer esse rodízio, porque os jogadores estão ficando esgotados, porque começam decisões de mata-mata, tem toda a tensão do jogo, isso também impacta no físico, e o Mano está dando sinais, e eu estava conversando com o Felipe Duarte também, que cobriu o treino hoje pela manhã, de que ele vai preservar, e talvez ele jogue com um time até mais descaracterizado do que aquele em relação ao América Mineiro. Por exemplo, o Felipe estava relatando no Esporte ao Meio-Dia, que o treino de bola parada foi feito com Vitão e Kaique, ele tinha confirmado essa dupla já na segunda-feira, ele vai fazer um rodízio de zagueiros, e Johnny.
Se a gente for lembrar contra o Fortaleza, era Johnny e Edenilson. Acho que o Edenilson joga contra o Fortaleza. É que ele tem um problema adicional, né, Léo? Então, assim, ele vai rodar bastante o grupo. Ele tem um problema adicional no elenco do Inter, que são muitos jogadores que não fizeram pré-temporada e que vieram de ambientes assim, que não tiveram uma base mais forte e muito tempo sem jogar. Os lesionados. Exatamente. Os lesionados pegaram isso. Bustos foi assim, Depena, o próprio Wanderson. Jogou 28 partidas. Não, quando ele veio, Pedro. Quando ele veio pra cá, ele teve um períodozinho ali que ele estava discutindo com o clube. E aí ele perdeu aquela base. Não, tá bem, mas ele entrou e não saiu mais. E aí se machucou, é isso que eu tô dizendo. O acúmulo de jogos vai atrapalhando por isso. É isso que eu não consigo entender. Tem uns que jogam 2, 3 partidas, eles tiram porque mas tá eles cansado. são diferentes, Pedro. Cada jogador é um. 20 partidas. Mas não é, mas o grupo do Inter não é só Bustos. Tem Bustos, tem João, Manuel. Isso foi bom tu me contar porque eu não sabia. É que a gente tem que avisar. Às vezes a gente tem que dizer o simples, né? Tem um detalhe. Eu só quero te dizer o seguinte, tem que avisar. Eu sei que cada corpo humano tem a sua característica. Saudade do carinho do Pedro. Mas por que deixaram o Bustos mais de 20 jogos, tá? E não preservaram, e outros botam e tiram 2 jogos depois. Mas aí, Pedro, por exemplo, tu pega o caso do Vitão, tá? O Vitão, ele joga lá na Ucrânia. Jogou 15 jogos perfeito, ininterruptamente também. Não, mas tu pega o caso do Vitão. O Vitão jogou lá em novembro, na Rússia, quando para o campeonato na Ucrânia, no começo de dezembro. Aí estoura o conflito, ele volta a jogar 5 meses depois. O Alan Patrick mais ainda porque vinha de uma cirurgia. O Wanderson jogou em maio do ano passado. Exato. Isso. Então, esses jogadores que estão vindo do mercado da Rússia e da Ucrânia, eles vêm de um ritmo de campeonato já mais leve e vêm de um longo período sem jogar de 4, 5, 6 meses. No caso do Wanderson, né, Maurício? Quase 1 ano. E aí tu entra aqui numa batida moedor de carne quarta aqui. E domingo, e entre elas viagens que muitas vezes tu atravessa o continente ou atravessa o país. E decisões, é né? normal que eles sintam, é normal que eles se machuquem. Não, e aí talvez alguém perguntasse, Léo, algum colorada perguntasse assim, mas por que trouxeram esses caras? O traço em comum dos reforços do Inter é justamente o fato de que eles estavam vindo de lesão ou não jogavam há muito tempo mesmo sem lesão e sim pelo conflito. Por que trouxeram esses caras? Ora, porque era o que o mercado comportava para o Internacional. Exatamente. Não dá para chegar e dizer assim, enquanto é o Arrascaeta, me dá 2. Não. O Tyson vai Wanderson jogar, é um tesouro. Não, o Tyson não deve jogar a lesão muscular, Guerra. Maurício. Então não tem Alan, não tem Tyson e vai ser Maurício ali. Não tem Wanderson, PH não treinou. O PH talvez seja preservado. O Estevão acho que ainda está com Covid, né? Esse seria uma alternativa. O Internacional, O Pedro Henrique saiu no colo, hein? Não, esse aí tem que poupar. O Mano acha o Estevão um cara de lado, jogador de lado. Mas não tem nenhum armador. Mas... O Internacional vai passar a tarde correndo atrás do rabo lá na Arena da Baixada. Por quê? Porque não tem meio campo. Quem é que vai fazer o meio campo? Não tem Alan Patrick, não tem Tyson, não tem Estevão. O Maurício? Não, o Maurício é carregador de bola, Pedro. Não, o Maurício é muito menos. Não. O Maurício não... Há quanto tempo o Maurício não faz gol, por exemplo? É difícil. Ele meteu o Maurício é reserva no Internacional. E bem reserva. Então o Internacional vai para a Arena da Baixada, vai com esparadrapo no braço. Vamos ver o que vai acontecer. Antes de decidir preservar ou não, né, Diogo? O Inter já é naturalmente misto se você contar que não tem Bustos, não tem Alan Patrick, não tem Tyson, não terá Pedro Henrique. Não tem o René do outro lado, que até bem pouco tempo era titular, mas o Moisés virou titular. O Wanderson, então, que é protagonista. Ele já é naturalmente, antes de uma preservação eventual, já é um Inter misto. O Inter titular absoluto tem 5 fora. E o Moledo, que seria uma alternativa, o Mano disse que ele tem que pensar até na questão do gramado sintético, né? Porque pode aumentar o risco de lesão, enfim, aí não pode expor o jogador. O Moledo é um caso muito específico, né, Diogo? Porque o Moledo teve uma lesão. Geralmente, quando tem um rompimento de ligamento cruzado, é o anterior, que é o joelho faz aquela gaveta. Tu perde a estabilidade, o joelho, né, faz um efeito gaveta. A dor é terrível. Eu tive essa lesão, ela é terrível. O Moledo foi o contrário. É a lesão mais ou menos parecida com a do Léo Gomes. O Léo Gomes foram mais ligamentos. A perna vem pra trás, cara. Tu imagina? Então a recuperação... Ele só tá jogando, Pedro, porque ele é um cara fisicamente privilegiado. Ele é uma massa. Ele teve muscular depois, né? Ele voltou e teve muscular. Me preocupa o Kaique Rocha. O Kaique Rocha, ele tá... sei lá, tá em déficit. Sem tempo de jogo, né? Sem tempo de jogo. E às vezes ele tem amarelos, né, no banco, ou amarelo no banco do Inter, ele entrou nervoso, aí agora contra o jogo contra o Colo-Colo, ele já faz de conta que levou um soco na cara, que parecia um soco do Mike Tyson.
sabe? Às vezes quer aparecer mais, não pela bola, né? Não pela simplicidade, que é o que vai fazer realmente ele avançar, né? Me preocupa um pouco o Kaique. O Kaique como titular me preocupa um pouquinho. É jovem, pode aprender, todo mundo evolui, claro. Mas seria interessante ele mudar um pouco esse comportamento dele de zagueirão, sabe? Né? E ser mais Kaique Rocha. Descobrir com humildade, sem aparecer muito, só com o fino da bola, sabe? Porque certamente deve ter potencial para estar ali no Inter, né? Então me preocupa ele ser titular, né? É um cara que está bem abaixo de Vitão, Moledo e Mercado. E também estava abaixo do Bruno Mendes, né, que saiu do Inter e foi pro Corinthians, porque era atleta do Corinthians, o Inter não teve dinheiro para contratar. Então acho interessante o Kaique Rocha entrar em campo como Kaique Rocha. Nada mais do que isso, para ele começar a construir uma história dele. O Bruno Mendes já foi usado pelo Corinthians no final de semana, entrou de lateral direito contra o Flamengo e vai ter certamente muita utilização no Corinthians, porque o que ele fez no Internacional amadureceu o jogo dele para um reaproveitamento lá onde ele estava dispensado. E o Inter fez muito bem em não pagar o valor que o Corinthians queria. Não é ali que o Inter tem que investir o parco dinheiro que tem, é num goleador, onde ele estiver. Maurício, o Filipão ontem, depois da partida do Atlético Paranaense, que teve que suar bicas para virar o jogo contra o Bahia, e se escapou no primeiro tempo, acaba o primeiro tempo, tá indo para pênalti. Na Copa do Brasil, né? O Inter tem essa vantagem de não ter jogado. Por incompetência do Inter, que foi eliminado pelo Globo, teria mais fases, claro, né? Pra ver se chegasse nessa aí. Mas essa é uma grande vantagem, porque o Filipão ontem reclamou muito Diz que não treina. Não treino. É conversa. O treinador hoje conversa com o grupo. Ninguém treina, né? O Roger disse isso. O Mano teve mais tempo essa semana especificamente. Isso é uma vantagem. O calendário então, a gente falou de uma boa porção de problemas e dificuldades que tem o técnico Mano Menezes. Mas o Filipão certamente não terá 7, 8 jogadores para escalar também, eu tenho certeza disso. É que a batida está muito forte, sim. né? Verdade. A batida dos times está muito forte. E quando começam a acumular os jogos e entram jogos de caráter mais decisivo, isso provoca um esgotamento e não dá tempo de tu recuperar um jogador. O Atlético jogou na terça. Aí na quarta tu não treina porque é recuperação ele teve física. Que virar, né, Léo? A questão mental que tu falou. Ele teve que virar o jogo. Não, e aí, Diogo, na quarta tu não treina porque é recuperação física. Olha, Léo, tá falando agora. Vamos ver. Não é muito fácil para que a gente consiga transmitir a esses jogadores tanta coisa. E eles estão fazendo. Então eu acho que é mérito deles. A minha participação é mínima. É simplesmente apontar uma ou outra coisa. E o trabalho deles é que tem que ser valorizado. Muito jogo, né? Não, é muito jogo, ele vai rodar. Mas olha só, tu jogou na terça, né? O Atlético jogou na terça. Na quarta não treina porque é recuperação. Na quinta, o jogador ainda está finalizando a recuperação. Ela demora 48 horas. O treininho é um pouquinho leve e na sexta é véspera do jogo. E sábado é porrada. O treino de verdade vai ser na quinta-feira. Nem vai ser o que tão der de verdade, pra ser, né? Não, o que der pra ser vai ser na quinta-feira. Porque sexta é véspera. E tem uma vacininha também, né, Pedro? Querendo ou não, faz parte. O futebol brasileiro cada vez tem menos tempo de treino, tem as distâncias percorridas, tem uma série de fatores. E o Atlético Paranaense, Bagé, é um time que já cortou do seu grupo principal a competição estadual. Já não existe mais para eles. Há bastante tempo. Então eles já descansam mais, já é um clube mais descansado. Só que esse ano, Brasil. Potter, o atual momento do Atlético é um momento de ainda acreditar em possibilidade de título de Brasileirão. Ele não consegue descolar tanto. E de Copa do Brasil e de Libertadores. Não, também acho que não, Pedro. Mas todas. O Inter está acreditando, o Corinthians está acreditando, tem vários times acreditando. Né? Não tem como tu tirar foco de brasileiro. No Inter, campeão brasileiro? Tu faria volta olímpica? Eu acredito fielmente no Palmeiras. Bom, acho que leva as duas, Libertadores. Pedro, acho que o Inter não ganha nada esse ano. Deixa eu só, antes de chamar o comercial, vender um peixe aqui. A gente está colocando no ar hoje, está estreando o podcast Ponto Futuro, tá? Eu, Bertoncello, Cristiano Munari e Felipe Duarte. A gente vai tratar do jogo não dentro do campo, é tudo que está no entorno, mas que deságua no campo. É marketing esportivo, tecnologia, finanças, tudo que está SAF. Hoje à tarde a gente vai fazer uma entrevista sobre a nova lei geral do esporte. É tudo que não está ligado ao campo, mas que interfere no placar lá no resultado final do jogo. Então tá muito legal o podcast, ele já está disponível em GZH e também nas plataformas, né, no Spotify, no SoundCloud, e a gente está trazendo muitas entrevistas legais. A primeira foi com o Paulo Autuori para falar da nova formatação de vestiário, desse novo cargo de coordenador técnico e da segmentação das atividades dentro de um vestiário. A gente tem entrevista agendada com o Alex, estamos negociando a Abel Ferreira,
tem uma entrevista já pronta com um cara que está dentro do Real Madrid, vai contar de onde vem essa sanha por vitória do Real Madrid, esse DNA de vitória do Real Madrid. Então tá muito legal o podcast, o primeiro episódio já está no ar, ele é semanal e eu convido todos lá a valorizar o trabalho do Leozinho, do Bertoncello, do Duarte, da Jacaré. Merece. Quando fizeres o reverso, dá para convidar o Mancini. Como atrapalhar tudo isso assim. Aí com depoimentos do Pedro Ernesto. Não, depoimentos do Pedrão. O Pedro Ernesto Senadinho falando. É pessoal, Pedro. Exatamente pessoal. O Mancini está na Copa do Brasil. O Roger não. Ele está sendo rebaixado pela 7ª vez na carreira dele. Se tudo continuar assim. Se tudo continuar assim, vai ser assim. Não, mas merece méritos, claro. O que é rebaixar 7 times? Nada, né? O ruim é o Filipão, que tomou 7-1 e foi campeão do mundo. O Mancini é uma maravilha. E sempre o Mancini pega times como o Real Madrid, Barcelona. O Filipão já pegou, por exemplo, times assim, mas tomou 7-1, né? Aí não vale mais nada. Aí ele botou Portugal numa semifinal. Ironia do Pedro e do Alex, assim no espadachim. É assim, é um rinoceronte entrando na loja. Aqui tem um cristal. Vou quebrar. O Filipão botou numa final de Eurocopa e perdeu 2 vezes pra Grécia dentro de casa. Mas é verdade. Mas aí nós temos que contextualizar que ele estava fazendo ali uma entre-safra. Por exemplo, ele descobriu um jogador que nenhum fantástico treinador brasileiro descobriu, que chamava Deco, e foi um dos maiores da história de Portugal. E ele descobriu outro, Cristiano Ronaldo, que estava encerrando o Figo, mas ele perdeu, é verdade. Com o Cristiano Ronaldo e Figo, ele perdeu 2 vezes para a Grécia. Mas aí, se a gente pegar 2002, ele ganha a Copa do Mundo sem convocar Romário, convocando Ronaldo, que todo mundo queria chutar ele. Aí, 2 anos depois, ele faz essa derrota que tu citas aí, que ele perde em casa a Eurocopa para a Grécia. 2 anos depois, na Copa da Alemanha, ele põe essa mesma seleção portuguesa numa semifinal. E por aí vai. Mas ele tomou 7-1, aí não vale mais nada que ele fez. O Mancini também tem um 7 na carreira, vai ser rebaixado pela 7ª vez. Encaminhou o Palmeiras para a 2ª divisão, mas também... Mas ganhou uma Libertadores também. Só para Copa do Brasil. Pedro, antes do Galeto, Pedro, por favor. Vou convidar o Bagé para comer um galeto, que eu vou contar todos os erros que o Filipão, todas as mancadas que o Filipão fez. E eu vou te lembrar os acertos. Todas as coisas boas, claro. Se tiver uma corrida de 100 metros, se usa em Bolt, tiver na frente... Se tiver uma corrida de 100 metros, Pedro, tiver na frente, usa em Bolt. E atrás, a camiseta do Zayn Bolt vai escrito Mancini ganha o Bagé. O Bagé na corrida, ele quer pegar o Mancini. O Mancini é o técnico do Barcelona, é isso? Porque ele tá na Copa do Brasil, tocou 3-0 no Botafogo. KTO, parceiro oficial da Green Valley Gramado, a festa mais esperada do inverno. Logo depois do intervalo comercial, o Bagé vai saber. Bagé, com quem que tá lidando? Ele vai analisar o trabalho do Mancini, Pedro. É o céu ou o inverno, o Bagé. É uma coisa impressionante. Voltamos logo depois dos comerciais para saber desse jogador que o Grêmio está reintegrando aí, se o torcedor quer ou não quer que ele volte, tá? Vamos lá, logo depois de 3 minutos. Pesquisa interativa do programa perguntou, reintegrado ao grupo de atletas, o volante Fernando Henrique merece mais chances no Grêmio? Sim, 63%, não, 37%. Parece, Maurício, que nós temos aí um clamor do torcedor do Grêmio para que ele volte a ser reintegrado e receba oportunidades. São 2 coisas colocadas aí, né? Uma, a qualidade do próprio jogador, e a outra é a comparação que o torcedor e a torcedora do Grêmio fazem quando os jogadores que vão a campo são tecnicamente inferiores ao Fernando Henrique. Ouça-se aqui Thiago Santos ou Lucas Silva, qualquer dos dois. Então, nesse sentido, o Fernando Henrique merece a chance. Por isso eu brinquei com você no início do programa do Asterisco, porque alguém tem que conversar da direção e do próprio Roger. Ô Fernando Henrique, vamos começar outro ciclo aqui, que você sabe jogar. Eu não sou um vegetal, eu estou vendo que você sabe jogar. Mas eu também estou vendo que você não está no time titular, não é porque você é bobo feio. É porque alguma coisa aqui não está dando a liga. Vamos tentar fazer dar certo? Porque sem conversar, Pedro, só na base do desce, tiveste, vai treinar, não vai dar certo. É preciso aparar essas pontas aí. Pedro, eu prometo, tá? Para vocês e para nossa audiência. Eu saindo aqui do sala, eu vou pegar meu telefone celular e eu vou fazer contato com alguém do Grêmio, o primeiro que me atender, e vou falar com o empresário do Fernando Henrique. Eles vão ter que me contar o que está acontecendo. Cada um defendendo o seu lado, provavelmente, mas eu vou trazer essas 2 versões amanhã, prometo. Pensei que tu fosse ligar pro Mancini. Vou pegar meu celular, se ele vai ligar pro Mancini. O Mancini também não aproveitou. Pega o telefone com o Pedro. Fala com ele. Porque bola não falta para ele. E o anseio do torcedor é porque o torcedor do Grêmio se acostumou com muitos garotos nos últimos anos que acabaram
entregando qualidade técnica e dando retorno financeiro também depois pro Grêmio, sendo negociados, né? Os clubes vivem disso, né, Bagé? De formar, é o que deixa na dinheiro, vitrine né? e vender. É o que faz a máquina funcionar. Claro que tem toda uma questão de gestão financeira, de corte de gastos, de antecipação de pagamento de dívidas quando possível. O Grêmio fez muito isso para não pagar juros, né? Tu faz empréstimo e o juro fica comendo na mesa contigo. Tem toda uma questão de gestão, mas a base de tudo, além, é claro, da receita de TV, que é uma receita certa, no caso do Grêmio não, porque está na Série B, mas do Inter que está na Série A, é formar e vender. Então tem que preparar todo um cenário, preparar um ambiente para que esses garotos deslanchem, né, Potter? Pergunta, Léo. Sim. Como é que vai ficar quando entra um sócio, como entrou no Cruzeiro, a venda de jogadores? Como é que é a divisão? Porque antes era muito simples, uma parte para o clube e outra parte, né, pode ficar uma porcentagem ainda para o clube depois de uma venda, né? A gente sabe como é que é. E agora, como é que é? Não, o clube é da SAF. Claro. É da SAF. A SAF, o Ronaldo ele comprou 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Quando fechar o ano, a SAF deu, vamos lá, 100 milhões de lucro, tá? Tô chutando um valor aqui. E qual é a obrigatoriedade? Tá, então vamos mudar a pergunta. 20% de do ficar lucro no clube. 20% do lucro da SAF é destinado ao futebol. Ao Associação, clube, né? ao clube associativo. Mas as dívidas também são do Ronaldo? Não, as dívidas ficam com... Tá, não. da Léo, deixa eu fazer a associação. pergunta diferente, que eu errei a pergunta. Sim, vamos lá, vendi por R$100 o jogador. Tá. Tá, o jogador do Cruzeiro. Certo? R$100. Quanto desses R$100 vai ser investido em futebol? Não, o dinheiro é do... É uma decisão da SAF, É a decisão da SAF. Se ela quiser investir numa melhoria no CT, se ela quiser investir na contratação de um outro jogador, um cara mais experiente. Exato. Mas as receitas são da Mas SAF. tem alguma obrigatoriedade no Cruzeiro de quanto isso volta ou não? Ou é só para ter lucro e nada mais? Não, por lei, 20% do lucro da SAF no ano é direcionado para a entidade associativa, no caso para o clube, né? O Cruzeiro original, para que o Cruzeiro pague as dívidas que ele tem lá no seu... Não, é isso que eu queria saber. E aí o clube toma suas decisões. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, mas ele a toma as dívida decisões. a SAF não assume. a SAF não. Mas as receitas a SAF trabalha. Sim. Tu comprou... É como se mas tivesse quem é que refundado botaram dinheiro, né? Por Eles isso que está botaram acontecendo dinheiro. uma coisa. Eles estão levando muito menino, Ronaldo, como o Léo disse aí. Sabe para quê? Para criar e fazer dinheiro. Exato. Eles vão usar a barriga de aluguel aos clubes brasileiros. Vão dar uma mixaria para os caras lá, entendeu? E vão levar jogador barato daqui, vão fazer dinheiro. Mas, Guerrinha, é a lógica do clube, a lógica do empresário, claro, que o Ronaldo não desceu ali no Cruzeiro para fazer boa ação, né? Que essa é a diferença, Léo, para os bilionários no mundo... E eu vou tirar da onde veio a grana, tá? Faz de conta que a grana é legal. Dos bilionários europeus. Porque o Chelsea, o Newcastle, o Paris Saint-Germain é o fim de tudo. Eles estão lá para ganhar. Aqui no Brasil, ninguém entrou ainda para ganhar. Todo mundo entrou aqui para garimpar. O que se diz, Potter, tá? E aí é que o Bahia, ao fechar com o Grupo City, e o Grupo City ele é uma holding de futebol, ela acaba de comprar o 12º clube, que é o Palermo da Itália, né? O Bahia seria o 13º. O Grupo City tem o projeto, claro, de também lucrar, de formar jogadores para distribuir na sua rede de clubes, né? Principalmente nos Manchester City e no New York City, mas ele tem um projeto de transformar o Bahia num clube de ponta no Brasil. O Ronaldo... Tomara que faça isso, né, Léo? Porque falta no Nordeste esse clube competitivo. O Bahia tem o título nacional, que é um episódio na história do Bahia. Não é regular o Bahia disputar a Série A. Eles vão dizer que são dois. São dois. tem aquele contra o Pelé, né? Contra o Santos do Pelé. Aí você vai lá pra história. Se é contra o Pelé, vamos lá, né? vamos pra dois. Então vale. Vale a regra, né? Vale, a menos no caso do Sport Recife em 87, porque ali aquele negócio que até hoje persiste e me parece que inviabiliza a tal da Libra. Lá atrás, naquele ano, o São Paulo, como o Flamengo, como todos do Clube dos 13, decidiram que não disputariam o que a CBF colocou de módulo amarelo contra verde, porque o Clube dos 13 já tinha se rebelado para fazer um campeonato próprio. Terminou. E aí, Pedro, para fechar essa história, para não ficar na vírgula só, o que acontece? Os clubes não vão mesmo por tal do quadrangular, porque é uma decisão de todos eles, incluindo o São Paulo. Mas depois, quando o São Paulo consegue o 6º título nacional, ele diz que é o primeiro hexacampeão. E não era, porque o Flamengo já somava esses títulos contando de 87. Sabe quando é que vai dar Libra, Pedro?
É difícil. Bom, a Kelly Matos está passando um recado para o Diogo Oliveira e certamente vai assumir agora o seu programa, não é, Kelly? Ela disse assim, eles não param de falar. Não, ela disse assim, no tempo de vocês. Vai no tempo de vocês. Eu tô tranquilo, tenho a tarde inteira. Fiquem à vontade. Querem falar mais alguma coisa, Safo? Não, ninguém Não? quer. Tá Todo mundo já falou o suficiente, até falaram demais hoje, tá? Não, só Kelly, que... o que vem aí? Nós queremos te ouvir, Rainha. O que é isso? Imagina. Primeira-ministra. Eu tava perguntando pro Diogo se ele gosta de rock. Essa foi a pergunta que eu fiz a ele. Porque hoje a gente vai receber roqueiros no estúdio. A gente vai fazer uma provocação aos ouvintes, porque é o Dia Mundial do Rock. Isso. Então vem o Rafa Malenotti vai estar aí, o Duda Calvin vai estar aí. O Bagé não é muito do Já rock, chegou eu o acho. Malenotti, Será? será? Gosta? Qual é a No tua Dia banda Nacional preferida? do Samba, lá em 2 de dezembro, você vai fazer isso também, né? E tu vai estar aqui. Também. E aí Mas eu de ti que gosto, não sim. esteja aqui. Bom, aqui nacional, Titãs. O Traje a Rigor, pra mim, é uma das melhores, no meu gosto, claro. Raimundos. E Boa. fora, a minha preferida é Red Hot Chili Peppers. Espetacular. Stones. Paulo Germano Stones ou AC/DC, dependendo do dia. Stones ou AC/DC, já mais veio, Stones. eu adoro Dependendo do dia, AC/DC, no Brasil, Vou dar Legião. um carteiraço de Beatles que é pra saber... Não, mas isso não vale. Aí é Pelé. Sacanagem. Mas se tiver que escolher uma, Stones. E Pronto. se eu criasse uma banda, se chamaria Os Denardins. Perfeito. Não, aí acabou a discussão. Seria rock pesado. Será que o Pedro canta um rock and roll, Bagé? É eclético, canta de tudo. Canta um de rock Como and é que roll, o Pedro chamou? Corja que ele ainda nos não, chamou, mas se né? necessário for, eu ensaio e canto, né? Porque é só ensaiar e cantar, não tem Aí, problema. Seria né? Catrefa? Ele é um ou- artista. Catrefa, Claro que Denardim e sua catrefa. Pronto. Los Fechou. Picaretas, se você... Kelly Matos, tem coisa importante acontecendo nesse país, Kelly Matos. tem Larga muita essa coisa. corda. Carteiraço na gente. Fala de Ó. coisa importante, por favor. Denardim e sua corja. Duas coisas importantes, tá, Pedro? Primeiro, a Câmara retomou a votação da proposta de emenda à Constituição que amplia benefícios sociais, o Auxílio Brasil, por exemplo, de R$400 para R$600. A gente vai falar ao vivo de Brasília com a Samantha Klein, que está lá no plenário acompanhando toda a movimentação. E aqui no Rio Grande do Sul, a discussão sobre a venda da Corsã, ela passa agora por uma nova etapa. O governo não acredita, não vai mais fazer naquele processo de venda de ações, como foi, por exemplo, a Eletrobras, em nível federal. O governo vai apostar agora em uma questão de leilão, de vender toda a companhia, e a gente vai conversar com o secretário-chefe da Casa Civil para ver se isso é viável e como isso vai funcionar. Então tá, inclusive eu já quero me apresentar como possível comprador da Corsã. Só falta dinheiro, o resto eu tenho. Bom, não é? Rico, esse falta homem, grana rico. só. O que a gente vai fazer, né? Paulo Germano, o que vem aí mesmo? Vem Seguida? aí, Pedro Ernesto e amigos do Sala de Redação, o Gaúcha Tchau, fui!